Mais uma aula da escola dominical para aprendermos a palavra de Deus. Sem ela, nós não conseguimos nada. Sem ela, nós não teremos direção. Sem ela, as orientações são não válidas. Então, ela é o manual para a nossa vida. As pessoas andam por caminhos estranhos porque não tem a palavra como guia, não tem a palavra como manual. Então, hoje, aqui na escola dominical, nós vamos trazer um estudo bem interessante. Esse estudo eu já vinha observando essas partes. Vi esses assuntos ser comentados por um grande teólogo, não é brasileiro. Ele veio tocando também nesse assunto. E eu vi que é importante também trazer e falar sobre as 6 vozes que devemos seguir. Porque se nós seguirmos essas 6 vozes que nos orientam durante a nossa vida cristã, eu creio que a gente vai saber quando a gente deve ir, quando a gente deve ter atenção e quando a gente não deve exatamente não ir. É como se fosse o farol. Tem a luz vermelha, que você tem que parar. Tem a luz amarela, que você tem que ter atenção, e tem a luz vermelha do farol, que você tem que parar, e a verde você tem que ir. Então, as 3 luzes, amarela, vermelha e verde. Vermelha, pare. Amarela, atenção. E verde, você vá. Então, nessas 6 vozes que nós vamos tratar hoje, você vai perceber se você deve ir. Também você vai perceber quando você deve ter atenção. E você vai perceber quando realmente você vai parar. E isso é importante. Então eu vou ler um texto aqui para ficar como base. E aí a gente vai para as 6 vozes. Que se encontra aqui em Salmos, número 143, versículo 10. Salmos 143, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. Então o texto já é claro que o salmista Davi pede para que ele seja ensinado dentro da vontade de Deus, e também ele pede para que seja guiado pelo teu bom espírito. Então nós somos ensinados a fazer a vontade de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo. Então o salmista foi sábio em colocar o melhor professor, que seria Deus, e aquele que pudesse o guiar, que seria o Espírito Santo. Então, vontade e desejo. A gente precisa saber que, embora vontade e desejo são palavras sinônimas dentro do dicionário, quando você vai consultar, digamos, o dicionário Aurélio, ele não faz diferença entre vontade e desejo. Mas quando nós vamos estudar essas 2 palavras, entre vontade e desejo, dentro da sociologia, da filosofia, da psicologia, a gente vai perceber
que vontade e desejo têm uma pequena diferença. Isso faz com que a gente entenda que um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher, ela não vive de desejo, ela vive de vontade. Um homem verdadeiro não vive de desejo, mas vive de vontade. Aí você deve estar me perguntando, Johnny, mas se são palavras sinônimas, que diferença faz desejo e vontade? Não, eu vou explicar para vocês. A diferença entre desejo e vontade. Desejo é aquele pensamento que você só tem para você. Está aqui na sua mente, está aqui na sua cabeça, está no seu mundo imaginário, mas ninguém sabe. Só você sabe. Porque está aqui. Isso é desejo. Só está aqui na cabeça. E quando você não coloca esse desejo para fora, você não pode ser ajudado. Você não pode mostrar. Então é por esse motivo que tem muita gente sofrendo, porque tem bons desejos, esses desejos que são ideias boas, estão aqui na cabeça, só é para a pessoa que está pensando e não coloca para fora. Como uma pessoa pode te ajudar se você não coloca para fora aquilo que está na sua cabeça? Quem é que vai saber o que você tem na cabeça? Ninguém. Então, desejo não leva ninguém a lugar nenhum, simplesmente ficar na cabeça. Aí que entra a questão da vontade. Porque se desejo é simplesmente algo que está na minha cabeça, porque desejo é prece, desejo é oração, é algo que só está na cabeça. Mas quando o desejo sai da sua cabeça e vai para a realidade e é mostrado ao povo, daquilo que era desejo passa a ser vontade. E o que é vontade? Vontade é a ação e o querer. Todas as vezes que você tem algo na mente e você não tem uma atitude, é só desejo. Quando você tem um desejo que está na sua cabeça e você passa a exercitar aquilo, mostrar e fazer aquilo, ela vira uma ação. Ela vira um querer. E esse querer, ela é compartilhada com a coletividade. E aí alguém dentro dessa coletividade, dentro desse povo, pode muito bem gostar do que você pensou e mostrou, e aí te patrocinar, te ajudar, e a tua vida pode mudar. Muita gente está sofrendo porque tem boas ideias, mas não coloca para fora. Fica aqui tudo guardado aqui. Não, coloque para fora tudo que você tem de bom, para que alguém possa ver e te ajudar e fazer a sua vida prosperar. Então a palavra de Deus, ela fala claramente, através do salmista, ensina-me a fazer a tua vontade. Não era só uma coisa da cabeça, era ação. Pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito no terreno plano. Então, andar num lugar plano é andar com facilidade. Diferente de você estar num caminho onde há subidas. Então, há uma dificuldade. Então, andar em terrenos planos, andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Pois bem, então a gente vai agora para as 6 vozes que devemos seguir, baseadas no texto que nós acabamos de ler. E se você seguir as 6 vozes, eu creio de todo o coração que a sua vida ela vai dar aí uma alavancada, ela vai dar uma melhorada, ela vai se desenvolver, ela vai sair dessa estagnação. Então a primeira voz que você não deve ignorar, você não deve deixar de lado, é a voz da Bíblia. Por que a voz da Bíblia? Porque na Bíblia você tem orientações. Deus nunca vai te levar a fazer alguma coisa que é contrário às Escrituras. Então, quando você tem a voz da Bíblia,
a voz da palavra de Deus, Deus nunca vai te levar a fazer algo contrário ao que está escrito nela. E quando você faz tudo que está de acordo com a Bíblia, automaticamente o teu caminho é trilhado com sucesso. Porém, quando você faz algo contrário às Escrituras, alguma coisa na sua vida começa a dar errado e as coisas não começam a dar certo porque você começa a fazer coisas que a Bíblia não manda. Mas, quando você dá ouvido à voz da Bíblia, que é a primeira voz que você tem que anotar aí no seu caderno, você jamais vai ler a palavra de Deus e fazer algo contrário que Deus condene. Então é bem claro na voz da Bíblia, Deus nunca vai te levar a fazer alguma coisa contrária às Escrituras. Deus, jamais. Se você vê alguém aí usando o nome de Deus, ensinando algo, pregando algo, instruindo sobre algo contrário às Escrituras, aí não tem nada de Deus, aí não tem nada de palavra de Deus, porque jamais Deus vai nos levar a fazer alguma coisa contrária às Escrituras. Não, Deus nos leva a fazer exatamente o que está na Bíblia. Se alguém te mandar fazer algo e não está dentro da palavra de Deus, é porque aquela ideia é daquela pessoa, aquela instrução é só daquela religião, aquele ensinamento é só daquela denominação e não tem nada com Deus, não tem nada com a Bíblia. Então, a primeira voz que você precisa colocar no seu coração é a voz da Bíblia, como está nos indicados em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina, perseveras nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, a voz da Bíblia é importante, porque ela salva tanto a mim, como salva aqueles que me ouvem. Porque eu uso a voz da Bíblia para que ela possa me instruir, que possa me conservar salvo, e vai conservar aqueles que ouvem. Então, é importante ouvir essa orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Também a palavra de Deus diz também lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a voz da Bíblia, ela te ensina e te coloca numa situação de perfeito no sentido de fazer a boa obra. Então, a questão perfeito aqui é interligado em conexão com a palavra boa obra. Claro que dentro da perfeição, ela se divide em duas partes: perfeição absoluta e perfeição relativa. Então, quando a Bíblia fala que para que o homem de Deus seja perfeito, claro que essa perfeição não é a perfeição que Deus tem. Porque quando a gente olha a perfeição, como eu disse para vocês, ela se divide em dois braços: perfeição absoluta e perfeição relativa. Quem é perfeito absolutamente? Só Deus é perfeito absolutamente. Por que ele é perfeito no sentido absoluto? É porque ele não precisa ser melhorado e ele é completo. O homem é perfeito absolutamente? Não. E o homem é perfeito em que sentido? Como diz aqui o texto, para que o homem de Deus seja perfeito. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17.
essa perfeição no homem aqui é uma perfeição relativa, ou seja, é aquilo que precisa ser melhorado. E por que perfeito na frente de relativo? É porque ele está designado para uma perfeição absoluta. Ou seja, nós estamos num processo de perfeição até atingir a perfeição absoluta, que será no dia em que os filhos de Deus forem arrebatados da terra e nossos corpos sejam transformados e se cumpra que seremos como Ele é. Por enquanto, somos perfeitos relativos por causa da designação de um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. E essa é a voz da Bíblia. Então, dê ouvido à primeira voz, a voz da Bíblia. Qual seria a segunda voz? A segunda voz seria a voz do Espírito Santo. Eu vou ler um texto aqui para vocês, falando acerca do Espírito Santo, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que vai falar sobre a voz do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler novamente. Porque todos os que são guiados, memoriza essa palavra guiados, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, essa segunda voz, que é a voz do Espírito Santo, nos guia. E guiado vem do grego, que quer dizer ágo, que é um termo da agricultura em que um animal tem uma corda no pescoço e está sendo guiado pelo seu dono. Então, que o ágo que há em nós, que nos guia pelo Espírito Santo, nos conduz como uma corda que nos interliga a Ele, nos levando na direção correta a fazer algo para Deus ou algo para a humanidade. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é fazer exatamente o que o Espírito Santo quer que nós façamos, porque isso é importante. Então, quando temos o Espírito Santo na nossa vida e somos guiados por Ele, automaticamente somos obedientes a Ele. E sendo obedientes a Ele, essa é uma comprovação de que somos filhos de Deus. São filhos de Deus por qual sentido? É bom deixar claro as questões de filiação em relação a Deus. Existem os filhos de Deus por criação, porque Adão e Eva foram criados como os filhos de Deus. Deus os criou e eles pecaram contra Deus. Mas quando eles pecaram contra Deus, eles deixaram de ser filhos de Deus? Não, eles continuaram a ser filhos de Deus por criação. Então, todos da terra que vivem são filhos de Deus por criação. É muito diferente de um cachorro, é muito diferente de uma vaca, de um porco, que ali não é filho por criação. Ali é uma criatura, um gato. É uma criatura de Deus, porque Deus criou o gato, Deus criou o cachorro, Deus criou a vaca. Então isso são criaturas de Deus, porque são seres irracionais. E aí eles são criados dessa forma, eles vão agir por instinto. Mas o homem que tem a imagem e semelhança de Deus jamais pode ser chamado de simplesmente criatura. No nível de um gato, no nível de um cachorro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns crentes, tem algumas pessoas que não leem a palavra e não gostam do estudo da palavra,
ficam fazendo uma diferença entre filhos de Deus e criaturas. Aí tem aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não aceitou a Cristo, que não é guiado pelo Espírito Santo, ouve da boca daquele que se diz ser privilegiado, diz assim: olha, se você não aceitar Jesus, você nunca vai ser filho de Deus, você vai ser criatura, colocando aquela pessoa no nível de um animal. Porque se a gente quer pegar criatura no sentido geral, até nós que aceitamos a Jesus somos criaturas também. Ou somos filhos de Deus sem ser criado. É diferente desligar a palavra criado de filhos de Deus por adoção. Se eu aceitei Jesus e eu sou filho por adoção, embora eu seja filho por adoção, eu não deixo de ser criatura, se a pessoa quer pegar no sentido geral. Mas eu boto a questão de filhos por criação, porque Deus criou todos. Agora eu tento separar filhos por criação de criaturas, ou seja, criatura é animais irracionais e filho por criação são todos aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança, embora não estejam fazendo a vontade de Deus, mas é a imagem e semelhança de Deus ali. Embora esteja borrado, embora a pessoa esteja afastada de Deus, mas a imagem e semelhança de Deus está ali. Então nós não devemos ofender as pessoas com essa situação. O que acontece na verdade é que somos filhos por criação. Quando aceitamos a Cristo, recebemos, através de Jesus, uma graduação especial, ou seja, um degrau especial, que é filhos por adoção. Como diz a palavra do Senhor. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok. Baseado nesse texto, as pessoas dizem que só quem recebe a Jesus é filho de Deus. Que os seus eram os judeus que não receberam, mas quanto receberam, deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas é interessante, como a pessoa fala assim, e os seus não receberam. Aí há aquela condenação em relação aos judeus. Ok, todos os judeus não receberam, os discípulos eram os judeus, e aí? Ninguém parou para pensar nisso, né? E os seus não receberam, mas todos quanto receberam deram o poder de ser chamado filho de Deus. E não é só os judeus, até outro que não é judeu pode não receber Jesus como Messias, porque os discípulos que andaram com Jesus eram judeus, eram os seus também. E aí? É uma questão para pensar. Então a primeira voz é a voz da Bíblia, a segunda voz é a voz do Espírito Santo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, então somos guiados pelo Espírito Santo, o grego ago, que é uma condução, que esse é um nome, que é um termo que se usa muito na agricultura, que o animal tinha aquela corda e aquele dono ia guiando aquele animal. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ah, mas animal aqui, Johnny, nós somos animais? Não, aqui é só um exemplo para dizer o que significa guiado. Não é que você seja qualquer animal irracional. Você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, embora não tenha aceitado ainda, mas você continua sendo filho de Deus. E aí você pode receber uma graduação especial como filho por adoção. E a segunda voz, a segunda nós já falamos que é a voz do Espírito Santo. A terceira voz, que é a voz do coração. Se você está com desejo de cantar, provavelmente Deus está te dando a vontade de cantar. Então, essa voz do coração é exatamente aquilo que você tem no coração para fazer. Se você quer cantar para Deus, isso provavelmente foi Deus que está te dando a vontade de cantar. Se você prega
é porque Deus está te dando a vontade de pregar, de ensinar e de fazer todas as coisas. Porque essa é a voz do coração, é aquilo que te fala lá no teu interior e aquilo que te conduz a fazer algo para Deus. E essa voz é bom ser ouvida, porque muitas vezes seu coração está falando com você e você não dá ouvido ao que o seu coração fala. E aí, muitas vezes, quando você nega o que o seu coração diz, aí você passa a ter alguns problemas, porque aí aquilo que poderia te trazer alegria, que poderia te trazer satisfação, te traz frustração e tristeza. Às vezes você está numa denominação e a voz do seu coração fala, poxa, meu lugar aqui, meu tempo aqui acabou. Eu gosto de louvar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, mas a regra desse lugar, as normas rígidas desse lugar, a panelinha que há nesse lugar, os privilégios nesse lugar, não mais condiz com a minha vida espiritual, com o desejo de trabalhar para Deus, e Deus vai tocando o seu coração para você sair daí. Aquilo já está no seu coração, mas você não tem coragem, porque você está numa denominação que ela é conhecida em todo o Brasil, que ela tem várias congregações e o seu coração está preso mais a esse marketing de propaganda de ser uma denominação grande e de ter congregação em vários lugares, mas o teu coração te mandou ir para um pequeno lugar para começar e ali você crescer espiritualmente, mas você está seguro aí e você não quer sair, porque você vai pelo pensamento, simplesmente não do que está no coração, porque o teu coração diz sai daí, mas a tua mentalidade pelo que tu vê, porque uma pessoa de fé não é pelo que vê. O justo não viverá pelo que vê, nem pelo que sente, nem pelo que escuta, nem pelo que fala, mas o justo viverá por fé. É a certeza de que aquilo que está lá na frente, embora você não veja, você não escute, você não sinta o cheiro, mas pela fé aquilo existe e aquilo vai se manifestar. Então a voz do coração, essa terceira voz, é importante. Como diz aqui em Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Então aquilo que está no teu coração, que ainda precisa vir aqui para a vontade, que é a ação e o querer, Deus vai fazer com que isso se manifeste. Mas para se manifestar, tem que estar associada às duas outras coisas de cima. A voz da Bíblia, que é a primeira, a voz do Espírito Santo e aí a voz do seu coração em conexão com as duas te diz e dá sinal verde para você vá, tudo certo. Aí tem uma outra coisa aqui em Salmos, número 20, versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu plano. Vou ler de novo que é interessante isso. Conceda-te conforme o teu coração, que é como nós estamos falando da voz do coração, e cumpra todo o teu plano. Como assim cumpra todo o teu plano? Todos nós sabemos que há uma diferença entre planejamento e plano. Plano é uma coisa e planejamento é outra. O que seria um planejamento? Planejamento é aquilo que você pensa em sua mente. Você já tem o seu trabalho feito. Para aquele planejamento virar um plano, você pega um papel e você começa a escrever as estratégias e os caminhos que você precisa trilhar para que aquele desejo,
aquela vontade se torne um objetivo realizável. Então, o plano é colocar no papel. Planejamento, você ainda está pensando como fazer aquilo. Uma vez que você tem a ideia como fazer aquilo, você coloca no papel e você segue aquele plano e aquele plano irá se realizar. E aqui a Bíblia te traz um complemento auxiliar, ou seja, aquilo que você está planejando, que está na sua mente, você coloca no papel, que é o plano que você quer atingir. Se você colocar Deus nesse teu plano, que é a voz do seu coração, que se diz fazer isso, Deus faz com que se cumpra todo o teu plano. Como diz aqui em Salmos 20, versículo 4. Você coloca diante de Deus e esse seu plano se torna realizável, ou seja, o seu objetivo, ele vai se concretizar, ele vai se tornar real. Então é importante ouvir a voz do coração. Veja o que Deus está falando aí no seu coração, que está interligado à voz da Bíblia, à voz do Espírito Santo, e aí essa voz no seu coração, ela vai fazer você crescer e ir adiante. Então nós falamos sobre a primeira voz, que é a voz da Bíblia, falamos sobre a segunda voz, que é a voz do Espírito Santo, falamos sobre a terceira voz, que é a voz do coração, e a gente vai agora para a quarta voz, que é a voz das pessoas mais experientes. Isso aí é importante. Essa quarta voz, que é a voz das pessoas mais experientes, é muito bom porque é uma bênção de Deus quando essas pessoas cruzam o nosso caminho e nos dão aquela orientação que será determinante em nossa vida. Ou seja, a voz das pessoas experientes é aquela voz de uma vida já vivida, já uma experiência já passada, que quando ela percebe que você está trilhando o mesmo caminho daquilo que ela já trilhou, e pela experiência dela, boa ou ruim, ela pode te dizer se aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai fazer, vai dar certo. Porque ela já passou por ali, ela sabe o que acontece, ela sabe o que realmente é bom e o que é ruim. Então, receber a voz de pessoas mais experientes, isso também nos ajuda a evitar alguns prejuízos psicológicos, emocionais, alguns danos físicos e financeiros, porque as pessoas experientes, Deus coloca no nosso caminho, que cruza o nosso caminho, exatamente para trazer uma orientação que às vezes é determinante. Você está ao ponto de fazer uma besteira, uma bobagem, aí chega uma pessoa experiente que você dá ouvido, aquela voz, e aquela voz diz para você, não faz isso, que não vai dar certo. Não é que a pessoa não quer que você tenha sucesso, não é que a pessoa está jogando uma maldição, é que a pessoa passou por aquilo e não deu o resultado tanto esperado. Eu lembro de uma certa vez que eu ia fechar um negócio, a Lene sabe disso, numa casa, lá no Pinheirinho, em Embu das Artes. Não tinha parede, não tinha colunas, as vigas só estavam enterradas na parede da casa do vizinho. Olhava para o banheiro, o vaso estava tudo escuro, não tinha nem aquela parte de cima de sentar, tudo escuro. E eu falei, negócio, vou comprar essa casa e eu não vou mais pagar aluguel. E estava determinado a fazer aquilo. Até que a minha tia, tendo muito mais experiência do que eu nessas coisas, minha tia Rosa, foi lá, olhou para a casa e falou, Johnny, não faz isso. Não compra essa casa. Que você tem que fazer isso, isso, isso. Aí ela começou a me mostrar coisas que eu não tinha visto. Coisas que me traziam um problema tão grande, uma dor de cabeça tão grande, que aí eu deixei aquilo de lado
E eu fui salvo porque eu dei ouvido à voz das pessoas experientes. Se eu tivesse feito, não tivesse dado ouvido à voz de uma pessoa experiente, eu teria comprado aquela casa, hoje estaria com um problemão na minha vida, e aí as consequências seriam, só Deus sabe. Mas é importante dar ouvido à voz de pessoas experientes. Quinto, voz das circunstâncias. Cara, embora a circunstância não deve ser algo que vai determinar a nossa vida, como diz aqui, circunstâncias, voz das circunstâncias, é o nível mais baixo de direcionamento de Deus. Mas Deus pode falar conosco através da voz das circunstâncias. Embora não sejamos guiados pelas circunstâncias, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, na verdade, embora nós não sejamos guiados pelas circunstâncias, que é pelos momentos que acontece alguma coisa, não devemos ignorá-las, porque às vezes ela está nos dando sinais de que estamos indo na direção correta ou na direção errada. Eu vou deixar bem claro, as circunstâncias ela não servem como guia, como o Espírito Santo nos guia. Mas acontece algumas coisinhas na nossa vida, né, momentaneamente, que a gente deve dar voz para ver se aquilo que a gente está fazendo, a gente está trilhando o caminho certo ou errado. Aí eu vou fazer isso aqui. Aí começa a aparecer algumas coisinhas que estão nos mostrando que aquilo não é correto. Começa a aparecer algumas dificuldades e você anda ali com dificuldade e os sinais estão sendo mostrados. Parece aquele jovem que quer ficar com uma outra jovem, mas ele percebe que tem tantos embaraços ali, ele vê que daquele outro lado não corresponde, acontece algumas coisinhas, está na rua, aquela jovem, aquele jovem trata com ignorância e ela vê que ele não serve para um futuro esposo ou uma futura esposa. A circunstância, o momento ali está mostrando para ele, está mostrando para ela. Essa voz momentânea está dizendo para ele que não é. Ou seja, a moça vai lá na casa dos pais daquele rapaz, a quem ela um dia pensa se casar e viver. Só que ela chegando na casa daquela mãe, ela vê que aquele rapaz é um filho mal educado, desobediente, e às vezes tenta até agredir a mãe. Então, aquele momento, aquela circunstância está mostrando para ela que o caminho que ela está tentando trilhar ali, aquele casamento que ela quer que se realize na vida dela, pode ser algo ruim para ela futuramente. Então, a circunstância, o momento está mostrando para ela, essa voz tem que ser ouvida. A gente tem que observar as pessoas, tem que estudar as pessoas para ver os sinais que são mostrados, para ver se a gente pode realmente abrir o nosso coração. Será que a gente pode contar os nossos planos para uma pessoa? Porque nas circunstâncias está nos mostrando que aquela pessoa não é confiável, está nos mostrando que aquela pessoa não quer o nosso bem. E se isso for ignorado, a gente acaba revelando todos os nossos desejos para a pessoa errada e aquela pessoa vai ter nas suas mãos todas as maneiras como nos derrubar. Porque o maior problema de não dar ouvido à voz da circunstância é quando você revela o seu ponto fraco para a pessoa que quer te derrubar, pensando que aquela pessoa quer que você cresça. Então é bom dar ouvido à voz das circunstâncias. Não serve como guia. Como nós falamos aqui, é o nível mais baixo de direcionamento às circunstâncias. Porque a gente não vive desses momentos de circunstâncias, a gente não vive disso. Mas é bom, de vez em quando, estar atento a isso aí, porque são pistas, são sinais que vai nos orientando e vai nos mostrando se realmente a gente deve dar ouvido àquela pessoa, se a gente deve fazer aquilo, porque
o vento tá ao contrário. Então a gente precisa também ver isso aí, que é muito importante para a nossa vida. Então a primeira é a voz da Bíblia, a segunda é a voz do Espírito Santo, a terceira é a voz do coração, quarto é a voz das pessoas mais experientes, a quinta é a voz das circunstâncias e o sexto, para finalizar, a voz da fé. Aí vem aquela pergunta: será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Interessante. O que você está fazendo agora requer fé? Deus não vai só nos usar, mas também nos mudar. E vai nos fazer desenvolver para fazer aquilo com fé. Então a gente precisa fazer que aquilo que a gente faz e não há fé é pecado. Se você come carne de porco e você não come com fé, e você come pensando que a carne de porco é um animal impuro e que, segundo o costume dos judeus, é pecado, então você está pecando. Se você não guarda o sábado como guardavam os judeus, para que se lembrasse do tempo que foi escravo no Egito, e você nunca foi escravo no Egito, e você é um gentio, e essa lei de guardar o sábado para você não serve porque você não é judeu, mas você não tem fé e você acredita que você está pecando, então você estará pecando, porque se você não guarda isso e você crê que você está em falta, então você está pecando. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo tem fé, porque se você faz e você tem fé de que aquilo que você está fazendo não vai te contaminar, não vai te fazer você se perder, aí sim, você consegue prosseguir, você consegue caminhar, você consegue fazer as coisas sem se preocupar com o que aquela denominação está dizendo, você consegue caminhar seguro na palavra, em Deus, sem nenhum momento se acusar, colocar aquilo como uma barreira para a sua salvação. As pessoas que fazem fazem parte da denominação Deus é Amor, as pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, essas mais conservadoras, onde todos aqueles ensinamentos, aquelas regras, aquelas leis deixadas pelo fundador para ser obedecidas como a sã doutrina, que não tem nada de doutrina bíblica, mas usos e costumes ali ensinados. As pessoas que fazem isso lá, eles creem naquilo que o fundador deixou. As pessoas saem de lá e vêm para a igreja primitiva Amor ao Próximo, aqui na rua Porto Vitória, número 23B, Anistela, Carapicuíba, São Paulo. E percebe que aquilo que ela era proibida lá, e aqui não é proibida porque se trata de um costume, mas se ela continuar com aquele pensamento de que aquilo era da Bíblia, sem ser da Bíblia, então ela está pecando porque ela não tem fé naquilo em que ela é instruída segundo a palavra de Deus. Então a voz da fé é importante, porque ela te coloca no caminho que você precisa andar. E quando você tem essa voz da fé na sua cabeça, não há dúvida, não há condenação, não há culpa, porque a maioria dos cristãos no Brasil vivem de culpa, vive de algo que nós chamamos de ideia central. Ideia central é aquele ensinamento que não é a Bíblia que deixou,
não foi a Bíblia que ensinou, mas que o fundador, digamos, Davi Miranda, deixou um bocado de proibições. Ele já não está entre nós, mas as proibições dele existem até hoje. Daniel Berg e Gunnar Wingre, lá da Assembleia de Deus, já morreram. Não estão mais aqui, mas as regras, as normas, as proibições que eles deixaram ainda continuam hoje. Então, todo esse ensinamento criou uma ideia. Nós chamamos de ideia central. Quando alguém viola uma dessas ideias centrais que foram ensinadas por esses fundadores, gera um pensamento automático, que é um pensamento automático de acusação, ou seja, Deus é amor, Assembleia de Deus, mulher não pode usar calça comprida. Essa é a ideia central. Quando uma pessoa sai dessa escravidão, dessa servidão que não é bíblica, e vai para a liberdade em Cristo, e usa a calça comprida, se ela não tiver eliminado essa ideia central aqui, automaticamente vai surgir um pensamento automático dizendo para ela, você está pecando, que você está usando calça comprida. Porque a ideia central, como ela foi ensinada, é tão forte, é tão diabólica, eu vou chamar de diabólica porque se não está na Bíblia é diabólica, que está entranhada na vida dela, que se o Espírito Santo não tirar essa escravidão, ela vai continuar culpada pelo resto da vida dela. Porque todas as vezes que ela fizer algo que for contrário à ideia central da maneira como ela foi ensinada lá no passado, naquela denominação, naquele regime autoritário, ela vai se culpar o tempo todo. Então, essas pessoas precisam ouvir a voz da fé, que é a palavra de Deus, como se encontra aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvida, se come e está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eita, é bacana. Gostaram desse versículo? É exatamente o que eu estou falando aqui. Quantos crentes nunca ouviram falar desse texto? Quantos pastores não pregam sobre esse texto, mas ficam colocando culpa no povo? Você não pode usar um cordão no pescoço, você não pode usar um brinco na orelha, você não pode pintar os lábios, você não pode usar uma calça comprida. Tudo usos e costume que gera culpa na pessoa que a recebe sem o conhecimento da palavra. Então eu vou ler de novo esse texto, porque esse texto é genial. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Você que está me ouvindo aí, lê esse texto na sua casa, para você agir com fé. Se o que você faz agora não requer fé, isso é importante. Será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Então vamos ler aqui Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida, bota até no plural aqui, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, tudo que você fizer que não tiver fé é pecado. Ah, eu usei calça comprida, eu estou pecando. Você está pecando, porque você não tem fé. Ah, eu botei um brinco aqui, eu estou pecando. Então você está pecando, porque você não tem fé. Então, aquilo que você já determinou, isso será. Então, essas igrejas aí fora, a maioria, elas usam isso para trazer o povo para essa escravidão, para essa servidão, para esse fardo que Jesus já tirou há muito tempo. Só basta você ler lá, ali, começando ali do 23 de Mateus,
o próprio Cristo fala, ai de vocês, fariseus, que colocam fardo no meio do povo, na costa do povo, que vocês mesmos não conseguem carregar. Esses pastores colocando esse fardo pesado, esse jugo pesado em cima do povo, que fazendo o povo se sentir cada vez mais culpado por não atingir, por não fazer aquilo que a Bíblia não pede para fazer, e a pessoa se coloca nessa falta diante de Deus. Não é à toa que muitas vezes eu falei sobre o toque religioso, que é aquele excesso de santidade que a pessoa quer e não consegue, e aí fica se culpando, se colocando como inferior, e aí vem os problemas psicológicos, vem a frustração, e tem uns que se matam, tem outros que caem no mundão de ver porque diz que não tem mais jeito, e outros dizem que o outro cometeu pecado imperdoável com o Espírito Santo, é por isso que nunca mais voltou e está lá no mundo, e o mundo está caminhando assim por causa da falta de conhecimento. Não é à toa que a Bíblia fala, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu deixo um conselho aqui para vocês. Não receba nenhuma orientação se não for da palavra de Deus. Uma vez num texto citado, não creia só num texto citado isolado. Leia o que está dizendo acima do texto. Leia o que está dizendo abaixo do texto. Tente pensar o que o autor quis dizer naquele tempo e como pode ser aplicado aqui para o nosso bem e não para o nosso mal. Pense como o autor aplicou aquele texto para fazer com que aquele povo se sentisse bem naquele tempo e não para que esse texto venha te manipular e te escravizar e te levar ao ponto de olhar para o teu irmão e dizer assim, você está no inferno porque você não segue os meus ensinamentos que eu sigo, você não faz parte da igreja onde eu estou, a placa da minha igreja, a igreja onde eu estou é a verdadeira e a tua é falsa. Não é à toa que a congregação cristã se coloca aí como um caminho verdadeiro da salvação e que todas estão perdidas. É muita ignorância isso, porque a Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela só foi fundada em 1910 por Luiz Franciscon. Quer dizer que antes todo mundo estava perdida, só quando ela surgiu que a salvação foi aberta, a Assembleia de Deus 1911 e outras mais recentes, como Deus é Amor de 1962. Antes nem existia, quer dizer que agora as pessoas são santas, agora as pessoas são salvas. Isso é ignorância. Falta de leitura da palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir as 6 vozes. A primeira, a voz da Bíblia, a voz do Espírito Santo, a voz do coração, a voz das pessoas mais experientes, a voz da circunstância e a voz da fé. Para que aí então você possa entender e você possa caminhar bem. E como no início eu falei, para nós finalizarmos, que você vai ter que seguir as 3 luzes, como existe no farol. Tem a vermelha, tem a amarela e tem a verde. Se todas essas vozes estiverem alinhadas com o que eu falei, você que está me ouvindo, se todas essas vozes estiverem alinhadas e o sinal verde para a sua vida, vá que tudo dará certo em sua vida. Se todas essas 6 vozes estiverem alinhadas e elas estão se cumprindo na sua vida, a mensagem para você é sinal verde. Vá, faça o que tem de fazer, vai dar certo, porque Deus está nesse negócio. Você está bem guiado, você está bem conduzido, vá. Porém, se as vozes não estiverem alinhadas, mas faltando, isso é sinal amarelo para a sua vida, atenção e cautela. Ou seja, quando é sinal verde, todas elas têm que estar alinhadas na sua vida, para que dê certo. Porém, se você ouve a voz da Bíblia, mas não ouve a voz do Espírito Santo,
Ou você ouve a voz do Espírito Santo, mas não ouve a voz da Bíblia, ou ouve a voz do Espírito Santo, mas não ouve a voz da fé, isso quer dizer que você não está alinhado ainda. Então não é sinal verde, é sinal amarelo. Porque você não está cumprindo as 6, está faltando uma, então é sinal amarelo. Então você precisa ter mais cuidado, você precisa ter mais cautela, você precisa pensar um pouco, até você resolver isso, para aí então você ir. Ou seja, você fez aqui as 5 vozes, mas a voz da Bíblia ainda não é algo que você está dando ouvido, você não está fazendo a sua vida. Então você tem 5, mas você não tem a voz da Bíblia, que é o 6º. Então você está ainda no sinal amarelo. Você precisa ter cautela e não vá. Se você for, você vai se dar mal. Então você precisa resolver isso aí, dar ouvido à voz da Bíblia para completar os 6 e aí então você caminhar. Então vou ler aqui novamente para você fazer essas 6 vozes para que tudo vá bem e o sinal verde esteja vívido na sua vida. Então, primeiro, a voz da Bíblia. Segundo, a voz do Espírito Santo. Terceiro, a voz do coração. Quarto, a voz das pessoas mais experientes. Quinto, a voz das circunstâncias. Sexto, a voz da fé. E aí sim, se você fizer as 6, sinal verde. Se faltar uma ou 2, sinal amarelo. Aí vem a nossa conclusão. Se todas não estiverem alinhadas na sua vida, é sinal vermelho para a sua vida. Não vá, não faça, porque Deus não quer que você vá. Porque não há aprovação do Senhor. E isso pode ser o seu fim. Se todas as vozes que eu estou falando aqui, e nenhuma delas está alinhada na sua vida, nenhuma delas você está dando ouvido, o sinal, a cor vermelha é a que é apropriada para a sua vida. Não vá, não faça, porque você não tem a aprovação de Deus e o seu fim será certo. Então, tente ajeitar isso na sua vida. Tente obedecer a voz da Bíblia, a voz do Espírito Santo, a voz daquilo que Deus coloca no seu coração, onde é a voz do Espírito Santo e a voz da Bíblia. E aí sim, tudo dará certo na sua vida, tudo irá seguir exatamente aquilo que Deus te prometeu. Nunca ande contrário à vontade de Deus. Porque se você andar contrário à vontade de Deus, Deus não vai se responsabilizar. E não adianta você colocar a culpa em Deus, porque isso não vai colar. Você vai colocar a culpa em Deus, Deus vai te olhar e vai dizer: eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei você fazer aquilo. Eu não mandei você pensar isso. Então, a responsabilidade será exclusivamente sua. Deus só te permitiu plantar e agora Deus está te permitindo colher exatamente o que você plantou. Tem um monte de crente aí tomando um bocado de decisão. Porque ouviu o vizinho, porque ouviu outro crente, porque ouviu até pastores que, sem orientação bíblica, falaram bobagens. Estão sofrendo. Mas se você seguir aqui exatamente como a palavra de Deus te manda e ouvir as vozes que vão te anunciar o verdadeiro caminho, eu tenho certeza que Deus será contigo e tudo dará certo na sua vida. E assim eu passo aqui a direção para o presidente da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião. Graças a Deus, o ensinamento do professor pastor Júnior, sempre digo uma verdade. O Senhor dá os pastores segundo o coração dele. Né? Todos os pastores segundo o coração de Deus. Né? É como o profeta Jeremias falou assim. O profeta Jeremias falou, capítulo 3, versículo, me lembro o versículo.
E assim, dai vós, pastor, segundo o meu coração, olha só. Dai vós, pastor, segundo o meu coração, para que vós apacente, Deus vós apacente, e tenha conhecimento e inteligência, olha, tá vendo? Deus dá o pastor, né, segundo o coração dele. Então, todos os pastores é o segundo o coração de Deus, né? Mas todos os pastores não é ainda, né? Não é ainda. Todos os pastores têm que ser o coração de Deus, segundo o coração de Deus, né? Para que apacente a voz, né? Dá conhecimento e inteligência. Então, tudo isso é bíblico, né? É bíblico. Jeremias falou isso, né? Para o povo de Israel e para nós atualmente também, né? Para a glória de Deus. Hoje eu quero convidar você, hoje temos um culto de família, às 19 horas. Hoje, culto de família, você está nosso convidado, né? E se você, nesta manhã, se inscreva, né, nesse conteúdo aí, para que haja mais aula para você. Todo domingo estamos aqui. Que Deus possa abençoar grandemente por sua atenção neste momento. Vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos dá. Oremos. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, mais um espaço de ensinamento, Senhor, que recebemos nesta manhã, meu Pai, que vem do céu, Pai, em direção ao nosso coração, Pai. Diz ouvintes, meu Deus, que estão, meu Deus, meu Pai, na transmissão dessa internet, meu Pai Celestial, e Tu possa abençoar grandemente essas pessoas, Pai. Deus, que as pessoas possam adquirir, Pai, um grande conhecimento da palavra do Senhor da glória, para que eles possam ser esclarecidos, Pai, na sua mente, Pai Celestial, o que é certo, o que é errado, meu Pai Celestial, mas que Tu possa abençoar grandemente aqueles que estão enfermos, Senhor, da saúde, Pai. Restabelece, cura, meu Pai Celestial. Repreende todo espírito de enfermidade, Pai, no corpo dos Teus filhos, Pai Celestial da glória. Pai, abençoe o culto desta noite, que vai ser realizado às 19 horas, Pai Celestial. O culto da família, Pai Celestial. Abençoe todos, meu Pai. Deus abençoa, Pai, a igreja primitiva, o próximo, meu Pai. Todos os membros congregados, Pai Celestial. Todos aqueles que, meu Pai, participam, Pai Celestial, desta casa de oração, Pai Celestial. Agradeço, Pai, e te peço, Pai, vem receber nosso pequeno sacrifício perante a Ti, Pai Celestial, o nosso sacrifício que honra a Tu, Pai Celestial, na Tua presença gloriosa, e precisamos da Tua presença mais e mais na nossa vida. Rogamos e pedimos essas bênçãos, que Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua atenção nesta manhã. Amém. Minha